Nessa noite a gente vai falar um pouquinho sobre o tema Marcados pela Santidade. Diga 2 vezes, marcados pela santidade. Mais uma vez. 1 Tessalonicenses 5:23. Quem já achou, diga aleluia. Eita, foi pouco. Ou não jantaram, ou não acharam ainda, né? Espera mais um pouquinho, né? Quem já achou, diga aleluia. Glória a Deus. Ai, povo habilidoso na palavra, né? 5:23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria que você lesse comigo e repetisse comigo. Diga assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode dar um aplauso ao Senhor? Diga: eu sou espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. Amém? Isso somos eu e você. Vamos lá? Então, já está tudo ok, né? Santidade, né? Primeira introdução. Santidade é um atributo mais elevado de Deus. Só Ele é 3 vezes santo. Apocalipse 4:8. Acho tão bom quando alguém ficar lendo. Quatro e 8 diz assim: e os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Vamos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Quantos estão esperando a vinda do Messias? Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Jesus está voltando. Aleluia! Glória a Deus! E é tão necessário que a gente tenha essa vida de santidade. É tão necessário que a gente viva essa santidade, né? Tivemos ontem 3 pregadores tremendos. Eu gostaria que no final o pastor colocasse pelo menos uma foto para quem não veio, ver como foi aqui o Congresso Kids. Que coisa linda, que coisa tremenda. Não tinha como não se emocionar com aquelas crianças, gente. Não tinha. A coisa mais linda, um cantando, outro dançando, 3 pregadores. Coisa mais linda. 3 pregadores, né? Profeta Natan, depois Isaac, né, de Goianinha, e depois Caleb. Caleb aprendeu direitinho, já fez até ilustração, aprendeu mesmo com o pastor Cleófas, botou o pai para se deitar no chão. Eu disse: meu Deus do céu, né? E como foi lindo aqui, ver aquelas crianças chorando aqui. Eu me emocionei muito também quando eu olhei e vi uma menina aqui chorando, recebendo a unção. Que lindo quando sai de uma criança, né? Então só Deus, Ele é chamado 3 vezes, né, santo. E Ele exige de nós santidade. Por muito tempo, eu achei que santidade estava relacionada apenas com as vestes. Por muito tempo eu fui ensinada assim. Ou pelo menos eu entendi assim. Que a santidade dependia do que eu estivesse usando. Mas a palavra do Senhor diz que é o nosso tema de hoje, o versículo-chave, é que a gente tem que entender que em 3 coisas.
né? Que nós temos que ser santificados em 3 coisas: no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Então também eu não posso, diga, nem 8, nem 80. Tudo na nossa vida tem que ter equilíbrio. Amém? E principalmente, já vou dar esse detalhezinho aqui, às vezes quando você, vamos dizer assim, de uma igreja bem rígida nessa área, você tem que ter muito cuidado quando você vai para a igreja, que ela não tem essa rigidez no sentido de você se adornar, de você se vestir bem, para não ir para o outro lado, para o outro extremo. Tudo na nossa vida tem que ter equilíbrio. Amém, queridos? A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Abra aí sua Bíblia, Hebreus 12, 14. Hoje você vai abrir a Bíblia. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificar, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bora ler, gente. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Diga para a pessoa que está falando, sem santidade. Olhe dentro do olho dele, sem santidade. Nem eu. Primeiro para você, né? Porque às vezes a gente tem hábito de querer apontar logo o outro, não. Diga, nem eu, nem você verá o Senhor. Amém? Diga, a chave para ver o Senhor é ter santidade. É viver em santidade. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, vamos ser crentes quentes, cheios do Espírito Santo. Porque se a gente for até morno, a gente pode ser vomitado. Sim ou não? Quem já leu esse versículo? Está lá, está escrito. Deus nos guarde de uma coisa dessa. A santidade, né, a santificação é um ato do passado, quando nós fomos salvos, fomos santificados e separados por Deus. Tem gente que confunde. Ser santo é ser separado para o uso exclusivo de santificação. É um processo contínuo. Diga, ser santo é ser separado para o uso exclusivo de Deus. Não é para a gente se achar melhor, a gente nem é melhor nem pior do que ninguém. A gente é tão pecador quanto. Mas a gente tem uma posição. Eu aceitei Jesus. E a palavra do Senhor diz que as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Quem pode dar um aplauso ao Senhor? Você é nova criatura. E se você é nova criatura, você tem que agir como nova criatura. Amém, queridos? Eu não posso agir da mesma forma. Se eu sou nova criatura. Eu não sei você, mas eu já escutei gente dizer: Deus me guarde. Ser crente como fulano de tal, Deus me livre. E eu fico morta de vergonha. Porque eu digo, Jesus tem misericórdia com todos os meus pecados e minhas falhas, mas me ajuda. Alguém olhar para mim e dizer assim: eu vejo em Gorete o amor de Deus na vida dela. Com todas as minhas falhas. Mas alguém olhar para mim e dizer: eu gosto de ficar perto de Gorete. Porque, sei lá, ela tem algo, né, que passa para a gente, algo bom. Que a gente possa ter essa marca na nossa vida. Amém, queridos? É um processo do presente. Estamos sendo santificados a cada dia. Queridos, vamos deixar de querer só que o outro seja santo, porque ele está muito pecador e você é santo demais. Não. Cuide da sua vida. Eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que procurar ser mais santo a cada dia. Eu tenho que procurar a cada dia deixar de olhar a vida do meu irmão e cuidar da minha. Sim ou não? Porque já tem uma ilustração que as pessoas fazem naturalmente, né? Diz que quando a gente faz assim, aponta para uma pessoa assim, 3 está apontando, o restante para a gente. Então vamos procurar viver em santidade. Porque está escrito que sem ela ninguém verá o Senhor. E isso tem que ser a cada dia. Por que às vezes as pessoas não conseguem?
porque elas querem procurar ter uma vida de santidade ou viver em santidade uma vez por semana. Não, hoje é dia de vestir a roupa de que parece que eu estou bem santinha mesmo. Hoje eu vou vestir uma roupa bem legal, porque hoje eu tenho que ir arrumada, bem parecida com santa mesmo, porque hoje eu vou para casa do Senhor. Outro dia, não precisa muito não, porque eu não estou lá. Não. E eu não estou falando só dessa roupa aqui não, ó. Estou falando das suas vestes espirituais, é a principal. Nenhuma transformação acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora. Tudo que nós externamos é algo que já vem interno dentro de nós. Você tira isso pelo gosto da pessoa, sim ou não? Sim ou não? Quem entende aí de moda, mais de estética, dessas coisas, sabe o que eu estou falando. Vai chegar uma pessoa lá no salão e ela vai dizer assim: olha, Nalvinha, eu quero meu cabelo com mechas. Aí a outra já vai: não suporto mechas. E por aí você vai pegando o estilo daquela pessoa. E às vezes a gente é influenciado no estilo. Por exemplo, hoje eu vim de estilo Monara. Vocês notaram que eu estou até de bota, bem bonita? Mas que ela veio dizer: mãe, a senhora estava o máximo. Mas assim, vocês estão entendendo? Então que você se aproxime de pessoas que vão te influenciar para você ficar mais parecido com Deus, com o Senhor. Para que você tenha uma vida mais santa, amém? Todo mundo que está aqui na igreja, ou já passou, passa ou vai passar. Não, se está aqui já há um tempo, já passou. Você tem um amigo que ele gosta muito das coisas que o mundo oferece. Aí quando você vem para a igreja, a primeira coisa que ele diz é o quê? Ixi, como a Anitta está diferente. Mas, menino, como ela mudou comigo. Débora, então, deve ter ouvido bem muito depois que retornou. Sim, Débora? Eita, acabou-se, nem conversa mais comigo. Olha, eu sinceramente nunca tive essa experiência, porque os meus amigos são bem poucos, raros, que me conhecem muito mesmo de perto. Continuaram. E tinha uma amiga que eu dizia: meu Deus, como é que eu vou dizer para ela que agora eu sou crente? Ela disse: vai querer mais falar comigo, que era uma amiga assim muito próxima. E no dia que eu disse, para minha surpresa, ela disse: se você está feliz, eu estou feliz por você. Se essa era a decisão que você queria tomar, eu estou feliz por você. Amém? Então é isso, é cada dia. Será um estado futuro quando estivermos no céu. Não pecaremos mais. Estaremos em um estado de santidade eterna. O texto de 1 Tessalonicenses 5:23 nos revela 4 verdades sobre a santidade na vida do crente. E aí sim nós vamos começar a primeira. Mas assim, o que é que eu quero dizer com isso? A gente só vai entrar nesse nível quando a gente estiver lá. Aí sim a gente não vai pecar mais. Ah, pastor, então aqui a gente pode arrochar no pecado, né? Olha, não vou botar palavra na minha boca não, viu? O pecado tem que ser um escorregão, não é uma prática não. É algo que aconteceu, que escapuliu. Mas se eu tenho Jesus, se eu decidir renunciar para o pecado, se eu decidir renunciar para as coisas que o mundo oferece, eu decidi ter uma vida santa com o Senhor, amém? Eu decidi ter uma vida para o Senhor. Eu já tinha tido minha decisão, eu já tinha tido minha experiência, eu já tinha tido tudo isso na minha vida. Mas eu confesso para vocês que isso dobrou, diga dobrou. Diga de novo, dobrou. Dobrou depois que eu quase morri. Dobrou depois que eu descobri que estava com câncer. Dobrou quando eu descobri que eu podia morrer a qualquer momento. Dobrou quando eu comecei a pensar que meus filhos podiam ficar sem a mãe. Dobrou quando eu comecei a pensar que meu marido podia ficar viúvo. E eu me entreguei muito mais ao Senhor. E as coisas começaram a fazer muito mais sentido na minha vida. Porque eu percebi que tudo que tem aqui nessa terra fica.
Mas aquilo que você imprime no seu espírito, a presença do Senhor, o conhecimento dEle, a palavra dEle, vai com você. E isso não tem dinheiro, não tem nada que compre. É a presença de Jesus na minha e na tua vida. Quantos recebem nessa noite e pode dizer, Senhor, eu quero ter essa vida de santidade, eu quero viver em santidade. Amém? Porque sem santidade, novamente eu repito para vocês, ninguém. Ah, pastor, como é que a senhora pode dizer isso? Não sou eu que estou dizendo não, querido. Querida, é a palavra do Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então, nesse texto de 1 Tessalonicenses, ele fala de 4 verdades, né, sobre a santidade na vida do crente. Primeiro, versículo 23. Diz o quê? 5:23. De 1 Tessalonicenses. Diz o quê? Vos santifica em tudo. Então, o mesmo Deus de paz. Porque a gente vai entender aqui que tem que a guerra pela santidade. Tudo na nossa vida, que a gente queira ou não, primeiro tem a guerra para depois vir a paz. Primeiro tem a luta para depois você alcançar o quê? Vitória. Então você acha que é fácil você se posicionar e dizer assim, eu vou viver uma vida santa? Não. Porque a gente continua aqui, ser humano, com tudo que o mundo oferece aí, muito mais fácil de fazer, muito mais aparentemente saboroso. Então há uma guerra, né? Portanto, Paulo começa dizendo, né? O Deus de paz, mas a paz vem depois da guerra. Quando o profeta Isaías vai exaltar a santidade de Deus, o chama de Senhor dos exércitos. Né? Isaías 6:3. Então você já entende que está acontecendo ali o quê? Uma guerra. Diga, mas não importa. Não, nem eu que não jantei. Diga, mas não importa. A guerra que eu estou vivendo ou enfrentando, quem é? O Senhor dos exércitos é o meu Deus que batalha por mim e que vence as minhas guerras. Amém? Eu nunca vi chorar tanto com aquele hino como eu choro. Praticamente todas as vezes que eu escuto. De Gabriel. Assim que eu luto minhas guerras. A gente não luta, queridos, não é contra pessoas. A gente luta contra as forças espirituais. Eu não consigo entender como às vezes um crente diz que tem ódio do outro. Eu não consigo entender quando é da mesma igreja diz, eu não falo com fulano. Eu digo, vai falar como no céu? Porque nem lá vai chegar. Tem que falar. Não, pastor, mas ela passou por mim e falou, fale você. Aí ela passa por mim na rua, nem olha, olhe você. Um dia, Cleófas é tão desligada às vezes na rua, que eu fico assim, né? Sou ativa demais já. Que passou uma vez, Fábio fez um teste com ele, ainda bem que já conhecia ele. Não tinha dito, meu Deus, como meu pastor é besta. Ele passou praticamente em cima de Fábio. Não viu Fábio. Portanto, querido, já fica o recado. No dia que ele passar aqui no livro, pode dizer, ai pastor, graça e paz, porque é dele mesmo. Agora comigo é mais difícil esse risco aí. Que eu vejo tudo e todos ao mesmo tempo e quando terminar o culto você vai me perguntar, pastora, quem faltou? Eu digo, eu sei, meu filho, um bocado que faltou na igreja hoje. Passa tudo assim, zoom, na minha visão. Se brincar, eu sou até capaz de dizer a cor da roupa que você está. Ixi, a senhora presta atenção a tudo? Não. Mas é porque algumas pessoas ficam na sua mente e fica também a forma que ela está. Amém? Então, sempre a gente tem que entender que antes da paz vem a guerra. Mas a gente tem o Senhor. A gente tem a paz que excede todo entendimento. A gente é mais do que vencedor. Está escrito, né? Nós somos mais do que vencedores em Cristo. Por que muita gente perde batalhas? Porque ela acha que pode vencer sozinha. Ela acha que vai vencer com sua própria força. Mas diga para o seu irmão, não é com sua própria força.
Diga para ele, não vai vencer com sua própria força, mas você vai vencer com a força do Senhor. Forte aplauso a Yahvé e um grito de vitória, porque não temos medo e nem temos algo que nos deixe dúvida, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quantas vezes a gente não tem onde se refugiar, sim ou não? Quantas vezes a gente quer algo para se refugiar e não tem? Mas Ele é o nosso refúgio. Oh, aleluia. 2. A integralidade da santidade. A santificação tem que atingir o homem integralmente, espírito, alma e corpo. Diga espírito, alma e corpo. Não é só no espírito. Tem muita gente que só para aqui. Mas não é só no espírito. Tem que ser integral. Não vê que leite integral é mais forte, sim ou não? Sim ou não? Aquele leite, né? Mais pesado, mas tem que ser integral, na integralidade. O espírito é santificado quando eu adoro em línguas. Quando eu oro em línguas. Hoje a Raquel estava cantando aqui cheia do fogo do Senhor, né? E eu fiquei olhando e dizendo, meu Deus, que lindo, né? Eu orava tanto para Deus mandar uma tecladista aqui para a igreja. Meu Deus, quem é que vai tocar esse teclado? Meu Deus, tanto tempo esse teclado parado. Meu Jesus, para que a gente comprou esse teclado? Não tem um tecladista para tocar. E agora, meu Deus, ninguém aprende. Jesus, vê alguém aí, tem que alguém aprender teclado. Aí quando foi um dia, chegou essa adoradora Raquel. Queria falar com a senhora. Aí quando eu ouvi, e ela disse, Deus me falou que eu vou me congregar aqui. Eu disse, bem-vinda tecladista, por você eu já orava há muito tempo. Dê um forte aplauso ao Senhor. Foi assim nossa primeira conversa. Foi, Raquel? Foi assim a nossa primeira conversa. Eu disse, minha filha, por você eu estava orando, eu não sabia que era você. Mas seja muito bem-vinda. Amém, queridos? Deus tem planos e projetos para cada um de nós. A alma, então o Espírito, se você quer, quanto mais você adora e ora em línguas, mais ele é santificado. Fica uma dica bem linda e forte. Aqueles que ainda não oram em línguas, peça ao Senhor. Não se conforme em não orar em línguas. Diga para o seu vizinho, você já ora em línguas? Pergunta para ele, você já ora em línguas? Quem não for, precisa responder não, quem ainda não for. Mas eu desejo nessa noite que o fogo de Deus invada a tua vida e você saia daqui falando em línguas. Amém? Gente, eu fui batizada na Assembleia de Deus com 10 anos de idade. Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Imagina uma criança com 10 anos. O fogo de Deus chamando conta e ela começando a falar em línguas. E eu, meu Deus, o que é isso? Quando chegar em casa, o que é que eu vou dizer a Manuel Correia e a Daís, meu pai? Não vão entender nada do que está acontecendo. Eu tão criança, mas com tanta fome de Deus, com tanto desejo de Deus, com tanta sede de Deus. Quero te dizer uma coisa nessa noite. O Espírito Santo, ele se move na tua direção, de acordo com a tua fome, de acordo com a tua sede. Se ela está pouca, por isso que ele está se movendo pouco. Mas nessa noite eu quero profetizar que a fome de Deus e a sede do Espírito Santo caia sobre a tua vida. Quantos recebem nessa noite? Você pode ter mais do Senhor, você pode receber mais do Senhor, você pode ter mais de Deus na sua vida. E Ele quer isso. Ele quer te encher cada dia mais. Chega. A gente tem que avançar, queridos. Amém? A alma é santificada. Quem pode ler aí? Tiago 1:21. A alma é santificada. Cadê? Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza. Diga impureza. E acúmulo de maldade, acolhei com mansidão
a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Quem é que salva a minha e a tua alma? Quem é? A palavra de Deus. Queridos, a gente não é bonzinho não. Só tem um que é bom. Chegou uma pessoa e disse, né, conversando comigo, né, e dizendo de algo que outra pessoa estava falando. E tem coisas assim do meu esposo que eu admiro demais. Admiro. Porque às vezes eu acho que eu não agiria como ele. Eu acho que eu teria outra atitude, talvez menos pensada do que a dele. Mas tem uma coisa que eu acho interessante nele. Tipo assim, eu ia ouvir mais, com o meu jeito de dizer assim, pode parar. Sabe, de ser mais assim? Não. Ah, porque fulano vai vir falar de fulano a você. Ele disse, deixa ele vir. Tipo, uma pessoa de fora que vai falar, procurar ele para falar de alguém da igreja aqui. Ele disse, deixa vir, que eu vou dizer a essa pessoa, eu conheço mais essa pessoa do que você. Conheço já muitos defeitos dele e muitas virtudes. Conheço a vida dele. E eu quero dizer para a senhora que Deus se faz presente na vida dele. E eu não aceito a senhora falar dele para mim. Que bom se todo mundo tomasse esse conselho, sim ou não? Queridos, chega. Chega. Eu não posso estar com o dedo no meu irmão toda hora, e ó. Diga fofoca. Não diga com força, faz de conta que você jantou. Diga fofoca. Não pertence ao Senhor. Quer ajudar? Sabe de algo que está acontecendo? Converse com sua liderança, com seus pastores, é alguém que você confia. Mas todo mundo da igreja sabe, menos o pastor? Ou você escuta todo mundo, menos quem pode lhe orientar de verdade? Não. Saí aqui um pouquinho, né? Mas a nossa alma, ela é santificada quando a palavra de Deus é instrumento de cura para rejeições, traumas, amarguras e rebeliões. É pela palavra que eu sou curada. É pela palavra que eu vou aprender para as rejeições ser colocada para fora. Então a alma, ela é santificada quando a palavra de Deus é instrumento de cura para as nossas rejeições, traumas, amarguras, rebeliões. Quantas vezes a gente tem uma atitude e a palavra nos confronta? Aí a gente diz, ai meu Deus, eu estou errada. Não era para me ter agido assim. Quem nunca botou a mão na cabeça para fazer isso? Porque eu já botei e já perdi as contas. Meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso, não. Chega você toma um susto com você mesma. Eita, que atitude, não era para me ter feito isso. A gente tem um remédio, a gente deixa o orgulho de lado e a gente pode pedir desculpa. A gente pode pedir perdão. A gente pode tentar acertar mais. A gente pode melhorar, sim ou não? Que a gente possa ser cada dia mais parecido com Jesus e menos parecido com Adão. Que a nossa alma seja curada. Tem pessoas, queridos, que ela tem tanta rejeição, o nível é tão alto, que às vezes até o jeito que você olha para ela, ela já se sente, ela sente alguma coisa. Ainda diz assim para o menino, você viu? Você viu, Alisson? Ruth passou lá pelo outro lado, nem falou. Você viu como ela é? Eu não disse a você, Alisson, que fulano não gostava de mim? Meu filho, não importa se fulano gosta ou não gosta de você. Você tem um Pai Celestial que lhe ama e que lhe adota e que lhe quer e quer curar sua vida, suas emoções, sua alma. Amém? Em nome de Jesus, quando abrir a Universidade da Vida, não perca tempo não, faça. Eu acho que a Universidade da Vida não era para ter só numa igreja, não. Era para toda igreja adotar. Porque eu nunca vi uma coisa tão linda. E quantas curas, quantos testemunhos a gente escuta. Quanta coisa. Isso aqui já é um processo também de cura, até Jesus voltar, viu? O corpo é santificado quando crucifico a carne. Diga, crucifico a carne. E vence os vícios. É forte, viu? A do corpo. Mais ainda. O corpo é santificado quando crucifico a carne, venço os vícios e extirpo a sensualidade da minha vida. Crucificar a carne não é fácil.
Não é. Jejum é fácil? Sim ou não? Não. Quem disser está mentindo, não é não. No dia que você decide jejuar, parece que você sente as comidas mais cheirosas do mundo. E a fome aumenta. Não é verdade, não? É. Não tiver cuidado, você passa logo mal. Aí diz logo, ai, estou passando mal. Já vem o psicológico para você nem jejuar nem 2 horas. Ainda bem que a gente conhece, né, a palavra e aprende que a gente pode jejuar de várias formas. Com frutas, jejum de Daniel. As crianças podem jejuar com chocolate, pirulito, sem celular 2 dias, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10. Os adultos também. É bom esse jejum de celular. De vez em quando. Ah, pastora, mas eu preciso por causa do meu trabalho. Então, funciona só o do trabalho. Faz um jejum aí de 3 dias, vai desintoxicar um bocado a mente. 1 mês sem Netflix. Olha que lindo. Que jejum abençoado. Diga para o seu vizinho, testa aí 1 mês sem Netflix. Bora, Ruth, diz pro outro aí. Testa aí 1 mês sem Netflix. Fala por detrás, faz um teste, meu irmão. Faz um jejum aí abençoado. Eu lembro que uma vez teve uma convocação geral aqui de jejum e até as crianças participaram. Vocês lembram? No tempo da pastora Gracita foi um jejum bem grande. Aí até as crianças tinham que participar. Ei, o que era de menino pedindo chocolate às mães, e confeito, e pirulito, e as mães explicando bem direito, meu filho, a gente está se abstendo. Olha, a gente está jejuando. Olha, a gente tem que crucificar a nossa carne. E começando a ensinar os filhos a importância do jejum. Isso é tremendo, que eles têm que começar de pequeno para aprender. Amém? Vencer os vícios. Todo mundo sabe que a gente pode ser viciado em qualquer coisa, sim ou não? Quem nunca ouviu falar uma pessoa dizer assim, eu sou viciado em Coca-Cola? Cleofa tem uma frase meio doida, ele dizia, eu não tomo refrigerante, só tomo Coca-Cola. Mas entenda, ele não é viciado, lá em casa ninguém nem compra, é quando sai, ele toma. Depois que o Monara botou na minha cabeça, faz 5 anos que eu não tomo refrigerante. Pastora, nem uma gota, nem uma gota. Nem em aniversário, nem aniversário. Nem em casamento, muito pior. Fica com sede, fico. Mas eu decidi, diga, decidi. Tudo na nossa vida é questão de decisão. Quando você decide, acabou-se. Quando entra mesmo de verdade na sua mente, acabou-se. A senhora não pretende voltar nenhum dia. Para quê? Se é só coisa ruim que traz para mim. Eu não quero mais, não. Amém? Vencer os vícios. Então é vício de qualquer coisa. Principalmente vícios de internet. Tem muita gente viciada, gente. Viciado em coisas de internet. Nossos olhos têm que ser santos, amém? Os nossos ouvidos para ouvir coisas também que edifiquem. Posso estar ouvindo qualquer coisa? Não posso. Então nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado de crucificar a nossa carne, vencer os vícios, né? Extirpar tudo que for pecado da nossa vida, arrancar, diga arrancar. Todo mal só se arranca pela... Todo mundo sabe disso, mas às vezes a gente não pratica, né? Por exemplo, se eu sei que algo me domina e que não agrada a Deus, eu tenho que arrancar pela... Se for necessário, pastor, eu não consigo. Olhe, quando eu vejo, eu não consigo. Quando eu vejo o celular, eu não consigo ficar sem olhar. Ontem lá em casa eu achei engraçado demais, porque Betinha veio passar o dia lá em casa, mas Albenor e Isaac. Quando pensava que não, Isaac pegava o celular. Aí Betinha, está na hora de soltar o celular, Isaac. Mas mãe, vai olhar a palavra, você não vai pregar? E Isaac ficou lá, ó. Daqui a pouco ele pensou que já estava no horário bom de novo. Mãe, ainda não está na hora de voltar a pegar no celular. E eu achei aquele tão bonito. Diga limite. Diga de novo, limites. Tem que ter, até para adulto. Se a gente não se dominar o negócio, é melhor, meu filho, você não ter. Do que ter e fazer você pegar. Se você não tem controle, não tenha. Teve alguém que conversou, compartilhou com a gente, né? Uma pessoa jovem. E aí, não conseguia, né? Deixar algumas coisas.
Mas era tudo referente a Tem outra solução. Você vai ter que fazer no mínimo 6 meses, no mínimo dos mínimos, sem celular. Quer ser liberto? Faça. De verdade. Senão você não vai. Você vai maquiar a sua libertação. Depois ela volta de novo. Sim ou não? Quem está entendendo? Então tem que arrancar pela raiz. Se aquilo faz mal, então deixa para lá. Eu quero caminhar, eu quero ter uma vida de santidade. Eu decidi abandonar o mundo com seus prazeres, seus pecados, seus vícios. Amém? Nova criatura. As coisas velhas já passaram e esse que tudo se fez novo, nova vida, nova linguagem, novo pensamento. Não é a linguagem do mundo. Não é. Eu acho tão séria essa questão da linguagem. Do que você fala, do que você profere. Eu acho tão sério, tão pesado, tão difícil isso, eu acho. A gente aprendeu tanto isso aqui já. É um princípio que quem seja aqui não aprende, eu acho que é assim que chega. Diga, palavras são sementes. Que tipo de semente você está plantando? Que tipo de semente você está falando? Entendeu? Amém? A irrepreensibilidade da santidade. Paulo diz que devemos nos manter irrepreensíveis. Por quê? Porque somos a noiva de Cristo. Cristo vem buscar uma igreja como? Pecaminosa? Uma igreja, uma noiva desarrumada? Como é que Cristo vem buscar? Sem mancha, diga sem mancha, sem ruga, uma igreja preparada, uma igreja que está esperando o seu noivo, uma igreja que está ornada, uma igreja que está de pé e que está cheia do óleo, que está cheia do azeite, a lamparina está cheia, não está vazia. Diga para a pessoa que está do seu lado, se sua lamparina não estiver totalmente cheia, você não vai subir, ela precisa estar cheia. Dê um aplauso ao Senhor. Você precisa decidir nessa noite ter uma vida irrepreensível. Queridos, não é perfeita, não é isso. Mas é uma vida irrepreensível. É alguém que luta contra o pecado. É alguém que se levanta e diz, eu não abro mão da santidade. Eu não vou me amoldar com as coisas do mundo. Não tem ajuste na palavra. O que é pecado para Deus foi e é e sempre será. Acabou. Aleluia. Amém? Somos a noiva de Cristo, temos que estar livres das marcas do pecado, para que nem Satanás nem o mundo possa ver pecado em nós. Temos que ser essa igreja gloriosa, né? A igreja gloriosa. A igreja com aquela sensação que o noivo está esperando, que quando ela entra a noiva, há aquele impacto. Já pensou um noivo no altar esperando a noiva e ela chega toda desarrumada, o cabelo todo arrepiado? Eu acho que ele ou dá uma crise de riso ou começa a chorar de desgosto. Sim ou não? Gente, qual é a maior expectativa de um casamento? Qual é? Qual é, gente? A noiva, a gente fica... E aí, a gente fica de pescoço torto. Porque eu fico no casamento. Meu Deus do céu, ainda não vai entrar. Não chamaram ainda. E chega o pescoço. Porque você quer ver a entrada da noiva. Imagine como é que Jesus está na expectativa para receber uma noiva gloriosa, sem mancha, sem pecado, toda ornamentada, toda ornada para Ele. Que expectativa! Mas eu tenho que estar com a expectativa bem acima para encontrar o meu noivo. Amém? Último. O propósito da santidade. Tudo na vida tem um propósito, sim ou não? Não perca isso. Né? Aquele grande escritor, né, conhecido mundialmente, eu sempre lembro disso, quando falar o nome propósito, eu sempre lembro dele. Que o filho, que ele morreu, né, de uma forma trágica. Acho que o nome dele, Miles. É porque é inglês, sabe, gente? Eu não sou muito...
mais ou menos assim, Miles Moore, mais ou menos isso. E eu lembro que no velório, uma coisa gigantesca, mundial, foi uma tragédia o que aconteceu, mas o filho dele leu e disse que o pior não era a morte, que a maior tragédia da vida não era a morte, mas era viver uma vida sem propósito. Eu quero ter uma vida com propósito, eu vivo uma vida com propósito, eu sei de onde vim, eu sei onde estou e sei para onde eu vou. Quantos sabem para onde vai aqui nessa noite? Quantos querem encontrar o seu noivo? Quantos querem ter um encontro glorioso com o seu noivo? Quantos podem glorificar o nome do Senhor nessa noite? Porque a igreja vai subir, o noivo virá arrebatar a sua igreja, e que nós estejamos prontos e cheios de azeite na nossa lamparina para encontrar o nosso noivo. Amém? Então, o propósito da santidade é o encontro com Jesus. Jesus está voltando, queridos. Jesus está voltando. Já escutei isso há tantos anos. Eu também, mas eu nunca vi o que eu estou vendo agora. E quem garante que eu e você, quando sair do culto, Jesus chama a gente? Não, pastor, eu não quero morrer agora não. Pois vire para a pessoa que está sentando, pois fique logo cheio de azeite. Diga ele, fica com a lamparina cheia. Porque se ele te chamar, diga, porque se ele te chamar, você está preparado. Dê um aplauso ao Senhor. Quem sabe do nosso futuro é Deus. Quem sabe os dias aqui na terra é o Senhor. Até os nossos cabelos são contados. Imagina até que dia a gente está aqui nessa terra. A gente aqui é tudo passageiro, é tudo peregrino. A gente está aqui de passagem. Por isso que às vezes eu não entendo a atitude de algumas pessoas, sabe? A atitude de orgulho demais, de soberba demais. Não, aqui tudo é passageiro, a nossa morada é eterna. Amém? Então, o propósito da santidade é o encontro com Jesus. Jesus está voltando e temos que ser as virgens prudentes, puras, com as lamparinas cheias de azeite e acesas. Diga, tem que estar acesa e cheia. Às vezes a lamparina está cheia, mas está apagada. Sim ou não? Às vezes você diz assim, aquele irmão é uma benção, mas falta, eu acho que um fósforo tocar ali ainda. Você nunca teve essa sensação? Sim ou não? Você diz, aquela pessoa tem tanto potencial, mas ela ainda não acordou para tocar fogo e usar a habilidade que Deus deu a ela para servir o reino, para fazer em prol do reino. Precisa, tocar aquele fogo. Amém? Que está lá escrito, né, em Mateus 25:10, que fala das virgens, né? As prudentes e as loucas, né? E aí, você já percebeu que nesse texto aqui, não dá para pedir nada emprestado para correr? Quem percebeu isso? Todo mundo percebe, né? Que nas 10 virgens aqui, nesse texto, ele relata que quem tinha sua reserva, estava preparado, mas quem não tinha, que quis pedir emprestado, não deu? Não teve? Como? Tem coisas que nós não podemos pedir emprestado. E essa é uma delas. A unção tem que estar presente na nossa vida. Eu não posso pedir emprestado a unção de Deus que está sobre a tua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, você não pode depender da unção de Deus que está na minha vida. Cada um, querido, tem que buscar de Deus. Porque a unção, ela quebra todo jugo. Ela se manifesta de uma forma tremenda. E quando a unção chega, ela quebra, ela despedaça, ela faz um alvoroço, mas algo de Deus acontece na nossa vida. Amém? E vou te dizer mais. Você pode estar cheio do azeite do Senhor, mas essa lamparina tem que estar acesa. Não apague o que Deus lhe deu, vou mais além. Tem pessoas apagando o que Deus já lhe deu. Acorde nessa noite. Desperte nessa noite. Não apague o que Deus lhe deu. Quem está entendendo? Tem pessoas que têm consciência do chamado.
Tem pessoas que sabem que não está fazendo o suficiente. Tem pessoas que sabem que tem muito potencial, mas não se dispõem para realizar para a obra de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Que haja um despertamento do Senhor na tua vida. Não fuja, não corra, não vá para outro lugar, porque Deus vai te encontrar. Se Deus não me encontrasse, eu não estaria aqui. Toda a vida eu quis ser só ajudante. Nunca quis assumir um chamado mesmo para a minha vida. Sempre quis me escorar em Cleófas. Diga, me escorar. Era o que eu fazia. Diga, mais um dia. Diga de novo, mais um dia. Deus chega. Então, meu filho, nem vá para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. O que Deus tem para você, Ele não vai lhe forçar. Mas Ele está lhe dando uma oportunidade hoje. Use a habilidade que eu te dei. Cumpra o chamado que eu te dei. Faça o que eu já te mandei fazer. Nessa noite, acende o fogo de Deus novamente na tua vida. Eu quero que seja aceso. Eu desejo que seja aceso o fogo de Deus na tua vida. Amém? Vamos ficar de pé. E por último, sem santificação ninguém verá o Senhor. Diga, sem santificação ninguém verá o Senhor. Olha aqui para finalizar, queridos. Olha essa frase. Se você não aprendeu nada do que eu disse, que eu amém que tenha aprendido. Porque Deus falou muito comigo também. Mas eu quero que você escute essa frase. No arrebatamento, diga no arrebatamento, só teremos os corpos transformados se nossas vidas estiverem transformadas. Amém?